Agora vamos a umas propriedades de algumas potências. A primeira propriedade, de modo geral, para o A pertencente aos reais, o M pertencente aos inteiros sem o zero e o N também pertencente aos inteiros sem o zero, temos, lembrando que quando tem esse asterisco ali em cima, ó, é porque a gente não inclui o zero. Então a primeira propriedade é, quando eu tenho a multiplicação de duas potências de mesma base e expoentes diferentes, o que eu faço? Conservo a base, somo os expoentes. É o que está dizendo essa propriedade. Então, se eu tenho uma potência aqui de base A, multiplicada por uma outra potência de base A, elevada a expoentes N, M, eu faço o quê? Conservo a base e somo os expoentes. No exemplo, é o que a gente vai ver, ó. Bases iguais, 2, 2. Conservei a base, peguei o 3, peguei o 2 e somei, que deu 5, tá? Ou a gente pode fazer aqui, ó, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2 em 3 fatores. E 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2 em 2 fatores. E aí eu pego, conto a quantidade de vezes, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, conserva a base e eleva a 5, tá? Tem esses dois jeitos a gente fazer, mas utilizando a regra, a gente faz desse jeito aqui, tá? Segunda propriedade. De modo geral, para A pertencente aos reais sem o zero, M aos inteiros sem o zero e N aos inteiros sem o zero, temos A dividido A elevado a N dividido por A elevado a M. Toda vez que eu vou efetuar a divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Ou seja, mantive o A e peguei o N, subtraí do M. Certo? No exemplo aqui, ó, eu tenho 6 elevado a 5 dividido por 6 elevado a 3. O que eu faço? Mantenho o 6, pego o 5 e subtraio do 3. 5 menos 3, 2. Mantive o 6 e o 2 lá, e ficou elevado a 2 lá em cima. Ou, de um outro jeito, a gente pode fazer em forma de fração, né? Ó, 6 elevado a 5 sobre 6 elevado a 3. 6 elevado a 5 é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, né? 5 vezes. E 6 elevado a 3 é 6 vezes 6 vezes 6 com 3 fatores. Aí a gente simplifica, né? Lembrando que isso aqui, como é uma multiplicação, a gente pode simplificar todos os 6, né? Um com ali, um com aqui. Um lá, um aqui, um lá, um aqui. Só restou esses dois últimos 6. Lembrando que eu só posso simplificar quando eu tenho multiplicação, né? Quando é multiplicação. Se fosse mais aqui, se tivesse um mais aqui, já era, não poderia simplificar. E eu simplifico um com de cima, um com de baixo. Um com de cima, um com de baixo. Um com de cima, um com de baixo. Restou 6 vezes 6, que é 6 ao quadrado. Tá? Igual o de cima. Mas o objetivo disso é a gente ver as regras. Então eu tenho que fazer pelas regras. Terceira propriedade. De modo geral, para A pertencente aos reais, B aos reais e M aos inteiros sem o zero, temos o produto, né? A vezes B elevado a M. Quando eu tenho o produto de uma potência, eu conservo, né, os números e elevo ao expoente. Lembrando que o produto de AB tem que ser diferente de zero se o M for menor do que zero, né? Um exemplo ali, 4 vezes 3 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Eu elevo ao expoente os dois números que estão ali. Foi o que eu fiz, ó, na forma genérica. Tinha o A, tinha o B e o expoente. Eu pego o A e o B e elevo o expoente que está lá. Um outro jeito de a gente fazer isso é 4 vezes 3 ao quadrado, né? Elevado a 2, que é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 4 vezes 3. E aí, eu tiro do parênteses, vai ficar 4 vezes 3, 4 vezes 3. E aí eu junto os fatores, né? Junto os fatores com 4 e com 3. Aí vai ficar 2 fatores de 4, que é 4 ao quadrado, e 2 fatores de 3, que é 3 ao quadrado. Igual que deu lá, tá? E aí o resultado deu ali, ó, 4 ao quadrado, 3 ao quadrado. Igual lá. Quarta propriedade. De modo geral, para A pertencente aos reais, B pertencente aos reais sem o zero,
e m pertencente aos inteiros sem o zero, temos a divisão agora. Divisão, mesma coisa da potência, só que vai ser divisão, né? Tem o a e o b elevado a um expoente, pego o a e o b e eleva esse expoente, só que dividindo, né? Um exemplo, 15 dividido por 7 ao cubo é igual a 15 ao cubo sobre 7 ao cubo, tá? Poderia também ter deixado sem, igual a gente fez ali em cima, né? Poderia ficar 15 ao cubo, 2 pontinhos, 7 ao cubo. Mas tanto faz, porque esses pontinhos ali representam divisão. E isso aqui, essa barrinha também, né, na fração, também representa uma divisão. E o outro jeito, né? Ou a gente pode fazer assim. 15 sobre 7 ao cubo, que é 15 sobre 7 vezes 15 sobre 7 vezes 15 sobre 7. E a quinta propriedade, de modo geral, para a pertencente aos reais, m aos inteiros sem o zero e n aos inteiros sem o zero, temos a elevado a n elevado a m. Quando a gente tiver uma potência de uma potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes, tá? Então, conservei aqui o a e multipliquei o n pelo m. Com o a diferente de zero, né? O m menor do que zero e o n também menor do que zero. Um exemplo ali, ó. 7 ao quadrado elevado ao cubo. Multiplico aqui os expoentes, conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3, 6. Ou a gente pode usar a primeira regra, né? Ó. 7 ao quadrado ao cubo é 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Aqui eu tenho uma multiplicação de potências de bases iguais, né? Ó, então eu somo os expoentes. 2 mais 2 mais 2, 6. 7 elevado a 6.